Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 15 de dezembro, são 9 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 3 horas da tarde lá em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo, e houve um grande incêndio numa enorme refinaria russa, uma das maiores refinarias russas na região de Angarsk. E isso mostra como acidentes são problemáticos por lá, né? Os russos admitem que foi um acidente, coisa e tal, mais uma coisa grande pegando fogo. E também não foi só isso, teve um avião de transporte de tropas que pegou fogo no aeroporto em Novosibirsk, mas conseguiu pousar sem mortos e feridos, né? Enquanto acontecem acidentes lá na Rússia, a Rússia atinge de propósito cidades na Ucrânia, né? Ontem e hoje cedo, novamente, foi atingido o centro de Kherson, um local totalmente civil, os lugares onde as pessoas recebiam atendimento, ajuda humanitária, podiam carregar celular. Houve mortos e feridos, infelizmente. Uma retaliação que não tem motivo militar algum nisso daí, né? E, além disso, os ucranianos fizeram alvos aqui em várias regiões, tá? Tanto regiões ocupadas aqui ilegalmente pela Rússia, quanto regiões da própria Rússia foram alvejadas aí. Essa noite a gente vai ver isso daí. Hoje, em Melitopol, teve uma grande explosão. A gente não sabe ainda o que explodiu, mas pode ser que seja outra ponte, será? O Putin desistiu de falar para a Duma, para a Câmara dos Deputados lá em Moscou, que ele faz todo ano. Esse ano ele desistiu. E também não vai fazer a coletiva de imprensa que ele normalmente faz no final do ano, todo ano lá, né? Por que será que ele está com medo de falar com as pessoas? E, finalmente, os Estados Unidos vão dar um dispositivo chamado JDAM, que é um dispositivo que permite você adaptar bombas convencionais, bombas que não são guiadas por GPS, e torná-las guiadas por GPS. Vamos entender como é que isso é possível, vamos entender esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter, o Gordão Barbudo, no canto da tela, Daniel DMG e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, antes da gente entrar na Ucrânia propriamente dita, vamos dar uma olhada como é que foi lá o grande incêndio na refinaria, lá em Angarsk. Essa região aqui, ó, é bem longe aqui, tá? Já é perto da Mongólia, bem distante realmente do centro da guerra, né, das linhas de frente, e aparentemente foi um acidente. Segundo os próprios russos, houve um problema na hora de fazer a inspeção e coisa e tal, e acabou causando uma enorme explosão. Tem aqui algumas imagens também que são impressionantes. Olha esse vídeo aqui particularmente. Tá vendo? Foi uma explosão realmente muito grande lá na região, né? E aqui mostra a refinaria também pegando fogo. E, de novo, é aquilo que eu falo para vocês, né? Não achem estranho ter pego fogo naquele shopping center e coisa e tal, porque as coisas pegam fogo na Rússia o tempo todo. Eu realmente não sei, pode ser alguma coisa cultural, pode ser algo referente a resquício de comportamentos da era soviética, pode ser, como a gente falou da outra vez, o pessoal querendo pegar seguro, né, querendo destruir as coisas para pegar o seguro, mas o fato é que o tempo todo tem coisa pegando fogo lá na Rússia, é realmente impressionante, né? Então é nessa região aqui, e nessa outra região aqui, um pouco mais para cá, ainda bem distante aqui da linha de frente, mas já próximo aqui ao Cazaquistão, aconteceu um outro acidente com um avião de transporte de tropas. É um avião militar de transporte de tropas, esse avião, mas ele não está envolvido na guerra, estava fazendo alguma operação lá na região leste da Rússia, ou na região central da Rússia, na verdade, e pegou fogo logo depois de decolar e teve que pousar, fazer um pouso de emergência. Aqui vocês estão vendo ele já parado na pista, recebendo o corpo de bombeiros aqui, coisa e tal. Mas não teve mortos, não teve feridos, foi só um acidente. Mais uma coisa pegando fogo lá, impressionante como as coisas pegam fogo na Rússia, né? E é aquele negócio, muita gente fala assim, mas antes da guerra não pegava fogo tanta coisa assim. Não, pegava. É que antes da guerra não tinha todo mundo olhando para a Rússia, entendeu? Não tinha essa publicidade toda. As coisas pegavam fogo lá, é um acidente normal, isso não virava notícia, né? Passou a virar notícia depois da guerra, porque fica todo mundo olhando para a Rússia. Bom, isso daqui é para ver o contraponto, né? Enquanto a Rússia está cheia de acidentes lá, isso daqui foi a Rússia atingindo o prédio da administração de Kherson. Então, um míssil grande atingiu o prédio, destruiu o prédio internamente todo, houve mortos, houve feridos, e pior, aqui é muito próximo do local onde as pessoas vão
fazer a parte de auxílio humanitário, né? O pessoal que não tem luz, que está precisando de comida, vai lá, pega a cesta básica e coisa e tal, é justamente aqui na praça central da cidade, né? Dá para ver que isso aqui foi ontem, tá? Essa explosão aqui foi ontem, dá para ver aqui um estrago grande nos prédios, olha só, por dentro do prédio destruiu tudo, atingiu bem lá na prefeitura mesmo, lá de Kherson, né? No final acabou matando 3 pessoas, incluindo um garoto de 8 anos e ferindo 13 outros civis que estavam passando pela região. É um alvo totalmente sem sentido, não há nenhuma ação militar, nenhum planejamento militar, nada aqui, isso aqui era apenas usado justamente pela prefeitura de Kherson para atender humanitariamente o pessoal ali na região, né? E como se não bastasse, hoje de novo foi feito um bombardeio a um centro médico e humanitário que fica do lado da prefeitura ali. É menos de 100 metros desse ataque que houve ontem. Aqui bem pertinho houve hoje um outro ataque também e novamente matou 2 pessoas, um médico, um paramédico de 32 anos e um homem de 70 anos que foi procurar auxílio, né? Era um posto médico, e matou também e feriu outros 2 civis que estavam passando pela região, né? Um absurdo completo esse bombardeio russo ali em Kherson, e só se justifica isso pela própria incapacidade dos russos de aceitar que a população de Kherson está muito feliz do lado ucraniano, né? Eles ficaram chateadinhos que a população nunca aceitou os russos lá, e agora ficam atingindo civis de forma totalmente gratuita e sem sentido. Realmente muito triste. Bom, vamos fazer um update sobre a situação em Belarus, que, como a gente falou ontem, não vai acontecer nada, pelo menos não tão cedo. Pode ser que ano que vem tenha alguma coisa, mas por hora é muito pouco provável que aconteça alguma coisa. A gente falou ontem sobre o deslocamento de várias tropas para a fronteira entre a Ucrânia e Belarus, né? E eu expliquei ontem por que isso quer dizer pouco, né? Não quer dizer que isso vá acontecer mesmo, um avanço, porque essa época do ano seria muito difícil fazer isso pela região ali, e a Ucrânia já preparou todas as estradas na região, né? Mas ontem também começou a circular esse avião aqui, ó, um A-50, que é um avião de vigilância de defesas antiaéreas, então é um avião que é usado tipicamente, foi usado, por exemplo, no dia 24 de fevereiro, quando iniciou-se toda a invasão da Ucrânia, né? Então a Rússia botou esse avião justamente para tentar identificar onde estão as defesas antiaéreas ucranianas ali na região norte e eventualmente destruir essas defesas, né? Aquele negócio. Fizeram isso justamente para dar a entender que, olha só, estamos de novo, vamos fazer de novo isso agora e coisa e tal, mas a gente sabe que não vai, eles não têm capacidade de fazer isso, e se fizerem agora vão acabar perdendo muita coisa, na verdade. Vai ser pior ainda do que da primeira vez, quando eles tentaram tomar Kiev e acabaram perdendo um monte de equipamento lá. Muito do problema que o exército russo tem hoje na guerra é justamente a quantidade de equipamento que eles perderam, porque os principais tanques, os principais equipamentos, os mais modernos, Moscou usou pelo norte para tentar tomar Kiev. Era a ideia deles, tomar Kiev rapidamente, né? Como perderam ali no fronte norte, eles tentaram recuar, mas muita coisa ficou para trás, muita coisa foi destruída, acabou que eles perderam esses equipamentos que agora fazem falta lá no Donbás. Então eles não vão conseguir ir muito longe mesmo que façam isso, mas estão querendo mesmo dar a impressão de que vão fazer, né? Mais do que isso, pagaram para alguém no Daily Mail fazer uma reportagem dizendo, olha só, o quadradinho é o símbolo de Belarus, já tem os blindados de Belarus com quadradinho pintado, vai ser o símbolo deles, né? Porque você lembra quando começou a invasão, você tinha o Z, o V e o O, que eram símbolos dos distritos militares russos, né? Eu não lembro exatamente qual que era de qual, mas um era do Distrito Militar Sul, acho que o Z era do Distrito Militar Sul, o outro era do Distrito Militar Central e o outro era do Distrito Militar Oeste. Então, e Belarus seria um quadradinho que seria o símbolo que eles estariam usando lá, e coisa e tal. A reportagem do The Guardian e do Daily Mail também escreveu sobre isso, dando a entender assim, que a invasão de Belarus é iminente, mas isso é justamente o que a Rússia quer. Ela quer que a Ucrânia desvie tropas militares do sul para o norte, para proteger o norte, mas não vai acontecer nada, a tropa de Belarus não tem capacidade de fazer isso neste momento. De novo, não estou dizendo que não vai acontecer, pode acontecer ano que vem, pode acontecer em fevereiro, março, mas neste momento é muito pouco provável, né? E como eles lembram aqui, esse quadradinho já está desde o início da guerra. Embora os blindados
de Belarus não tenham entrado no território ucraniano. É lógico que como os blindados russos estavam no território de Belarus, já era necessário então fazer uma marca distintiva para evitar qualquer confusão. Então já se usava esse quadradinho para equipamentos de Belarus desde o início, desde 24 de fevereiro. Não é nada novo isso daqui, né? De qualquer forma, vamos continuar aguardando para ver se surge alguma coisa nesse fronte norte. Eu espero que não, acho que não vai ter, mas vamos ficar de olho. Eu tenho certeza que o exército ucraniano está de olho nisso. Bom, e como a gente falou aqui, houve vários pontos aqui atingidos pelos ucranianos aqui no entorno da linha de frente, justamente com o objetivo de diminuir a logística russa. É a estratégia que há algum tempo da Ucrânia, né? Isso daqui foi uma atitude, foi uma ação da Freedom Russia, Liberdade da Rússia, que é uma legião que tem guerrilheiros que estão lutando do lado ucraniano contra os russos. Eles são russos, estão lutando contra os russos do lado ucraniano, e tem também equipes de sabotagem em vários lugares da Rússia, né? Então aqui é uma ação que eles fizeram sabotando uma linha de trem. Eu vou mostrar para vocês. A explosão me pareceu pequena. O máximo que ele pode causar é talvez quebrar o suporte do trilho ou o trilho em si. Esse tipo de coisa é alguma coisa que é rápida de consertar, esses trilhos são rápidos de consertar, mas de qualquer forma é algo que atrapalha um pouco a logística russa, né? Então não foi um grande ataque, mas houve esse ataque aqui nessa região próxima a Krasny, por onde passam linhas de trem e rodovias que são usadas para abastecer as tropas russas aqui na região, né? Mas o mais curioso mesmo foram as explosões em Melitopol. A gente não tem imagem das explosões em Melitopol, mas diz que foi uma explosão muito grande. O pessoal está aguardando mais informações sobre isso. Lembra, é aquilo que eu falo para vocês, a região de Melitopol está tomada pelos russos, então não dá para saber, a menos que alguém consiga tirar uma foto, consiga gravar o que aconteceu, a gente não fica sabendo de muita coisa, né? Só que houve a explosão porque muita gente ouviu ali em Melitopol. Vamos ver se surgem imagens dessa explosão de hoje lá, né? Aqui foi uma explosão em Kadivka, na região de Luhansk. Dá para ver uma explosão muito grande essa. Essa realmente foi algo bem grande. Deixa eu ligar o som. Segundo eles estão dizendo aqui, parece que foram os acampamentos com o pessoal russo que explodiu nessa região, mas pela explosão deste tamanho eles atingiram no mínimo alguma coisa de combustível ou um depósito de munição, né? Essa explosão foi essa explosão aqui, ó, na região de Kadivka, próximo a Luhansk. Além disso, em Klintse, na Rússia, lembra, essa base aérea já foi atingida há alguns dias atrás pelos ucranianos, e agora houve 6 explosões na noite de ontem, também nessa base. Né? Essa base fica mais aqui para cima. É essa base aqui, ó. E, bom, os russos estão dizendo que foi apenas trabalho da defesa aérea, ou seja, que nada teria sido atingido no solo, apenas a defesa aérea defendendo a base. É uma possibilidade. Enquanto a gente não tiver imagens da base, a gente não vai ficar sabendo exatamente o grau de dano, né? Mas aparentemente teve sim, tem até fumaça aqui, né? Difícil não ter alguma coisa sido atingida aqui nessa região, né? E finalmente também em Kursk, parece que Kursk foi confirmado que foi só defesa antiaérea. Vamos dar uma olhada aqui. Опять. Ah lá, foi uma explosão no céu. Aí realmente, defesa antiaérea. Então, a última que foi atingido foi aqui em Kursk. Aparentemente, a defesa antiaérea conseguiu prevenir esse ataque aí, né? Mas é bom ver que esses ataques aqui no território russo estão ficando mais frequentes, né? A Ucrânia agora está conseguindo, com drones e mísseis de mais longo alcance de fabricação própria, sem comprometer o acordo que eles têm com os Estados Unidos de não usar o HIMARS na Rússia propriamente, eles têm conseguido atingir esses alvos, né? Bom, além disso, a gente tem agora a informação, né, de um ataque que aconteceu em Berdiansk há poucos dias atrás, no dia 14 de dezembro, ou seja, seria ontem, né?
Ou seria ontem? Não, ontem foi quando eles tiraram a imagem. O ataque a Berdiansk aconteceu já há algum tempo atrás, tá? A gente falou aqui no dia, foi no segundo, se não me engano, no dia 7 ou 8 de dezembro, né? E como é o caso nessa situação, a gente não consegue ver qual foi o estrago causado, a menos que alguém tire uma foto, filme alguma coisa. Na época não filmaram nada, não tinha foto. Mas agora a gente tem uma imagem aérea sobre o que está acontecendo, o que aconteceu aqui, né? Então repara que havia aqui próximo aqui uma área de alojamento ou de depósito, tá vendo aqui? Isso aqui é uma imagem de 14 de novembro, então antes do ataque. Dá para ver que tem algumas casas aqui. A resolução não é das melhores, mas dá para ver que tem alguns prédios aqui. E aqui é a área danificada já no dia 14 de dezembro, né, quando foi tirada a foto aérea. Dá para ver que virou tudo um borrão, ou seja, esses prédios todos aqui foram atingidos. Se tinha soldados russos nessa região aqui, eles já foram prestar conta, né? Acompanhando um outro ponto mais detalhado aqui da linha de frente, o Igor Girkin, que não é o Igor Girkin russo, é um ucraniano, ele está fazendo um detalhamento da linha de frente aqui em Bakhmut, né? Porque como a gente falou, Bakhmut, os russos conseguiram chegar nessa região aqui residencial, o que é preocupante. É a primeira vez que eles entraram em alguma área residencial aqui em Bakhmut. E área residencial, embora essas casas aqui sejam todas destruídas, tá? Aqui não tem mais nada de pé. Mas ainda assim tem muito entulho, tem muita coisa, parede meio em pé, que você consegue usar para se apoiar, para se esconder. Então isso poderia permitir que eles avançassem bastante aqui. Mas como a gente explicou no vídeo ontem, esses prédios mais altos aqui, agora eu não lembro se foi no vídeo de ontem ou de anteontem, esses prédios mais altos aqui estão todos ocupados pelos ucranianos, eles dão uma boa linha de visada contra os russos, de forma que os russos vão ter dificuldade. Eles conseguiram avançar aqui por conta da surpresa, né, do fator surpresa. E aqui ele mostra alguns outros lugares em que os russos estão caminhando mais ao sul aqui em Optine. Ivanhard, parece que os russos tomaram Ivanhard realmente, mas Optine ainda não. Ele mostra aqui um ponto em que há uma imagem de batalha entre tanques aqui na região de Optine, e dois outros pontos nessa região aqui, ó. Então dá para ver que eles estão chegando próximos dessa estrada aqui que vem ao sul de Bakhmut, né? Então se a gente olhar aqui no mapa de cá, que é o mapa mais completo, eles já estariam, né, com parte de Optine, que confere aqui. Optine está aqui já em parte tomada pelos russos, mas eles já teriam avançado um pouco mais aqui em direção a essa estrada aqui, né? Já teriam tomado inclusive essa curva aqui da malha ferroviária. Isso aqui não é problema, porque essa malha ferroviária já não é usada pelos ucranianos de qualquer forma. Agora, eles chegarem próximo a essa estrada aqui, porque pode deixar Klishivka em apuros, né? Klishivka é essa outra cidade que tem aqui, menorzinha, e ela é abastecida a partir de Bakhmut nessa estrada. Eles estão chegando próximos aqui, essa situação pode ficar mais complicada, né? Mas repara, esse avanço aqui não ameaça, pelo menos por hora, ainda a H-32, que é essa outra estrada aqui, que essa sim seria mais importante, porque ela é usada para abastecer Bakhmut a partir do sudoeste, né? E a H-32 e a M-03, que são as principais estradas que são usadas aqui para abastecer Bakhmut, a M-03 a partir do noroeste e a H-32 a partir do sudoeste, né? Então, por hora, não é nada preocupante, mas o preocupante dessa história é que os russos continuam a avançar um pouquinho em Bakhmut, né? A gente está vendo já há alguns dias que eu falo para vocês, avançaram um pouquinho, é pouca coisa, mas avançaram, né? E isso pode ser preocupante em algum momento, se os russos de fato começarem a tomar vários quarteirões aqui, a briga se torna muito mais sangrenta, e aí você pode ter uma situação em que talvez seja melhor mesmo para a Ucrânia abandonar Bakhmut, né? Bom, vamos dar uma olhada aqui, o Defimon ele faz uma avaliação aqui de toda a linha de frente, então vale a pena a gente ver exatamente a situação. Ele mostra aqui como que os principais bombardeios, a principal luta está justamente aqui no Donbás, a região de Zaporizhia está relativamente calma, e ele faz uma avaliação aqui também do tempo, que é importante nesse caso, dizendo que até domingo agora, dia 18, a temperatura vai estar relativamente quente, né? Quente para o padrão deles lá no inverno, tá? Aqui no Brasil seria um gelo completo, né? Ou seja, as temperaturas vão estar acima de 0 graus com chuva. O que significa isso?
até domingo é pouco provável que existam ações grandes ali, justamente porque a lama, né, porque o solo vai estar muito enlameado. A partir da semana que vem, e começando no dia 19, na segunda-feira, as temperaturas devem cair bastante. Vai estar muito mais frio, -5 a -8 e seco. O que significa que vai abrir uma oportunidade aí de, eventualmente, alguma ação, né? Ele começa a descrever aqui a linha de frente lá em cima, próximo a Kupiansk, em Kharkiv, né, no pequeno pedaço de Kharkiv que ainda está ocupado pelos russos. Teve uma tentativa russa de avançar ontem, mas sem sucesso. Aqui também na região de Svatov, inclusive aqui tem uma coisa interessante na região de Svatov, que aqui também é falado pelo pessoal do Instituto para o Estudo da Guerra, é que os ucranianos retomaram Novoselivsk, né? Deixa eu mostrar para vocês essa cidadezinha aqui mais acima e explicar por que ela é importante nesse negócio todo, né? Aqui, ó, Novoselivsk estava aqui, é do lado de Kuzemivka, são duas cidades separadas pela linha do trem aqui no final das contas. Os ucranianos já tinham tomado essa cidade algum tempo atrás, mas a coisa de uma semana atrás os russos retomaram a cidade de Novoselivka, chegaram a estar batalhando aqui em Berestov, né? Mas os ucranianos retomaram aqui e agora já estão ameaçando Kuzemivka. E mais, esse mapa aqui é um mapa que demora mais a atualizar, né? Essa área aqui em cima, que é uma área mais alta, ela já está nas mãos dos ucranianos. Então a posição dos russos em Kuzemivka é muito ruim, né? Tá vendo aqui? Aqui ele mostra melhor a área em floresta aqui, que é uma área mais alta, ela está na mão dos ucranianos. Então os russos já estão aqui em Kuzemivka de forma precária, né? E qual que é a grande vantagem disso daqui? É que se os ucranianos de fato conseguirem derrotar essas três cidadezinhas aqui, ó, Kuzemivka, Krivoshivka e Pirikuychansk, que é essa outra cidadezinha aqui, são as três cidadezinhas maiores que tem aqui, né? E repara como os ucranianos estão muito perto de pelo menos duas delas, né? Essa aqui ainda está um pouco mais longe, mas essas três aqui. Isso abre um caminho para eles chegarem diretamente a Svatov, porque essas outras cidadezinhas que tem aqui são muito pequenas, são só vilarejos que tem aqui. Então, esse avanço aqui pode ser algo bastante promissor aí, mas vamos aguardar. Por hora está tudo meio devagar, né? O Defmon fala exatamente isso daqui, a importância de Kuzemivka. Se os ucranianos pegarem, eles já estão com Novoselivka, que é esse lado de cada da linha do trem. Se eles pegarem Kuzemivka, eles vão estar numa posição também de favorável. Mas eles já estão, essa região aqui já é mais alta, tá? Essa floresta aqui já é mais alta e Kuzemivka ainda é mais alta em relação a essa área aqui, que é uma área usada pelos russos para abastecer as outras cidades. Então eles conseguiriam com muita facilidade romper essa linha de frente russa nessa região aqui, né? Repara que ele está falando aqui em hipotético, né? Se a Ucrânia conseguir quebrar a defesa em torno de Novoselivka e Kuzemivka, tá? Porque aqui está indicando como se Kuzemivka já estivesse do lado ucraniano do fronte, mas não é verdade, ainda está sendo disputada, né? Aqui ele fala, tá vendo as três rotas aqui de suporte para Svatov. Realmente seria muito estratégico essa cidade ali, né? Aí ele botou um mapa aqui também em 3D, né, para ver a situação, mas eu acho que essa elevação aqui está exagerada, tá? Essa elevação aqui não é essa elevação toda que dá a impressão aqui, mas é um pouco mais alto realmente do que esses pontos de abastecimento aqui de Svatov, né? Bom, aqui em Kriminá, os ucranianos continuam chegando mais perto aqui, as forças russas estão tentando aliviar a pressão em Kriminá, atacando o norte e o sul da cidade, ou seja, Chervonopopivka e Bilororivka aqui, mas no final das contas o fato é que os ucranianos estão entrando aqui por Zitlivka e isso deve tornar a situação em Kriminá muito complicada bastante em breve, né? Repara como hoje teve bombardeio russo em Pichani. Pichani é essa cidade aqui que é do lado de Chervonopopivka, mas já do lado de cá do rio. Se teve bombardeio aqui é porque os ucranianos já estão aqui, né? Os russos não iam bombardear os próprios russos. Então isso daqui é algo para se tomar bastante atenção. Lembra que essa região aqui é pantanosa, mas a partir de Zitlivka é possível pegar uma região seca aqui e mais alta, de onde você vai ter um acesso muito fácil a Kriminá pelo leste, né?
Então, se os ucranianos conseguirem realmente consolidar o controle nessas cidadezinhas aqui, Kriminá está em uma situação complicada. E daí ele fala sobre Siversk e depois Bakhmut, né? Siversk, eles estão falando o seguinte, os russos estão tentando entrar por essa região aqui, Vernoansk-Miansk, caramba, cada nome de cidade, eu vou te falar um negócio. Eles tomaram uma parte da cidade, mas só uma parte dela, e estão tentando isolar os russos que estão aqui em Bilororivka, né? Por quê? Porque aqui é a principal forma dos ucranianos atenderem ou mandarem tropas e suprimentos, né, suprirem esse fronte aqui, que é o fronte que está dando mais problema para os russos nessa região, né? É um fronte na floresta, nessa floresta que tem aqui, e isso é bastante difícil para os russos pararem esse avanço, né? A gente já falou em outros vídeos que até Dibrova, que é essa cidadezinha aqui, já está perto de cair, já tem ucraniano na porta dela, né? Mas o fato é que eles não estão conseguindo, embora eles estejam tentando avançar aqui pelo sul para fazer esse movimento, não estão conseguindo. E chegamos a Bakhmut. Bakhmut, de novo, a gente falou, né? Eles estão entrando aqui por Optne, aqui também pelo leste, foram repelidos por aqui, mas a luta lá é muito forte e a preocupação que a gente tem é aquela que eu falei, né? Cada dia a gente está falando, olha só, pegaram mais um pouquinho, pegaram mais um pouquinho. Daqui a pouco isso vai dar um problema maior, né? Agora, segundo ele diz aqui, enquanto não pegarem Soledar, os russos não conseguem pegar Bakhmut, né? A gente tinha falado sobre isso. Soledar é a chave para Bakhmut. Por quê? Porque você tem várias estradas que chegam aqui do norte, que são usadas para suprimento e que são por aqui, né? Ou seja, os russos eles teriam que tomar Soledar para conseguir impactar essa região aqui ou impedir o uso dessas estradas pelos ucranianos. Aí sim, você teria uma situação que seria quase impossível os ucranianos manterem Bakhmut, eles acabariam recuando para evitar uma perda de pessoal muito grande, né? Vamos aguardar para ver como é que acontece a situação lá. O que tem sido falado aí em alguns canais de Telegram e alguns correspondentes lá da região, é que a impressão que os ucranianos têm é que os russos meio que estão jogando tudo que tem para tentar avançar ao máximo agora, neste momento. Talvez porque eles saibam que o inverno ficando mais complicado vai ficar mais difícil, ou talvez porque eles têm a expectativa de que com essa pressão enorme os ucranianos abandonem Bakhmut. Não se sabe o que é, mas a expectativa de todo mundo é que eles não conseguem manter essa pressão por muito tempo. Isso já aconteceu outras vezes nessa batalha de Bakhmut. Várias outras vezes os russos chegaram a avançar mais, fazer um impacto muito grande, aí depois recuaram, os ucranianos conseguiram afastar eles uma distância boa. Vamos ver como é que caminha isso aí nos próximos meses, né? Aqui os mapas do pessoal do Instituto para Estudo da Guerra, eles mudaram algumas coisas, mas é tudo coisa muito pontual aqui, um detalhezinho, uma cidadezinha ali, outra para cá. Nada muito significativo aqui na linha de frente, no resto da linha de frente, né? Saindo aqui de Bakhmut, aqui em Avdiivka tem muita briga por aqui, particularmente aqui em Vodiane, né, que é essa outra cidade aqui. Os russos disseram que já tomaram Vodiane, mas ao mesmo tempo disseram que estão bombardeando Vodiane. Então não faz sentido isso, né? Enfim, mas não teve nenhum avanço grande aqui, apenas coisas pequenas, né? E aqui nesse documento do Instituto para Estudo da Guerra, eles falam principalmente sobre a decisão do Putin de adiar tanto o comunicado dele na Assembleia lá da Duma, né, da Câmara dos Deputados dele, como também a questão da coletiva de imprensa que ele faz todo ano, né? E aqui eu vou aproveitar para corrigir uma coisa que eu falei errado ontem. Ontem eu falei que esse discurso que ele dá na Duma acontece normalmente em agosto, estava sendo adiado e coisa e tal, mas não. Esse discurso acontece normalmente em março. A expectativa de todo mundo é que, na verdade, Putin esperava nesse discurso já dizer que tinha conquistado a Ucrânia, que tinha derrubado o governo do Zelensky, que a invasão deu certo. Só que aí ele teve que ir adiando, porque não tinha o que falar, foi adiando mais, adiando mais, adiando mais, e finalmente ele desistiu de falar esse ano, né? A última data, a gente falou ontem, ele falou que da possibilidade de falar no dia 27 de dezembro, ou seja, perto do fim do ano, mas agora parece que desistiu totalmente, não vai ter o pronunciamento dele para a Duma, né, para a Câmara dos Deputados, e nem para a imprensa russa, né?
E, segundo eles colocam aqui, faz sentido, né? É uma situação realmente que está pegando, ele não tem o que falar, né? Então aqui a Euromaidan fala aqui que o Kremlin não tem certeza que consegue controlar o espaço de informação, então eles adiou indefinidamente o que ele ia falar na Assembleia lá na Câmara dos Deputados lá da Rússia, né? Embora os deputados lá sejam, em sua imensa maioria, favoráveis a Putin e coisa e tal, sempre pode ter um ou outro que vai fazer um questionamento ali e Putin não vai saber responder, vai ficar uma situação chata, por isso ele preferiu adiar isso daí de forma definitiva. E a mesma coisa a entrevista coletiva do fim de ano, que ele cancelou pela primeira vez desde 2012, novamente ele havia adiado, chegou dezembro, ele desistiu de fazer, não vai fazer, pelo mesmo motivo. Embora a maior parte da imprensa russa seja totalmente favorável ao Putin, vai ter uma pessoa ou outra que vai fazer uma pergunta que ele não vai ter como responder, ficaria muito ruim para ele isso, né? E o canal General SVR também fala sobre esse assunto. Agora, ele lembra um outro assunto também que é importante, sobre o Irã, as armas que estão vindo do Irã, né? A gente já deu essa notícia alguns dias atrás, que o Irã parece que vai de fato fornecer mísseis balísticos. Ele traz algumas informações adicionais aqui. Deve ser um total de 150 até janeiro, seriam 70 agora, 150 em janeiro e mais 250 em fevereiro, para meados de fevereiro. Isso seria o total de mísseis que seriam entregues pelos iranianos para os russos, né? E daí, segundo ele está dizendo aqui, existe embora seja uma quantidade significativa perto da Rússia, que já está acabando com seus mísseis todos, Putin está planejando usar esses mísseis iranianos todos, essa é a grande discussão que tem lá no Kremlin, se guarda todos para fazer uma grande ofensiva no início de fevereiro, ou se, à medida que eles forem chegando, já vai usando para tentar atingir a infraestrutura ucraniana, né? A ideia que parece que eles têm aqui é a proposta de fazer uma nova grande ofensiva em fevereiro, antes do aniversário da guerra, para poder ter alguma coisa para falar, né? Então, aí que você vê, é isso que eu falo. Pode ser que, por exemplo, lá de Belarus venha algum ataque lá em fevereiro, aí já é uma coisa um pouco mais provável. Até lá, eles podem preparar alguma coisa, podem conseguir algo nesse sentido, né? Vão ter os mísseis iranianos para fazer esse tipo de ataque, pode ser que você tenha realmente um recrudescimento da coisa no início de fevereiro. Vamos aguardar para ver como é que é. Os mísseis Patriot que os Estados Unidos estão mandando vão certamente ajudar, mas é aquele negócio, né? Defesa aérea você não consegue parar tudo, né? Bom, outras notícias aleatórias aqui. Houve mais uma troca de prisioneiros, 64 prisioneiros de guerra foram trocados entre ucranianos, 64 retornaram e incluíram alguns da legião estrangeira que haviam sido capturados, 2 americanos. Há um reporte de que existe uma grande incidência de Covid e gripe suína na Rússia nesse momento, né? Então teria muita gente, inclusive nos soldados da Operação Militar Especial, soldados russos, que estariam com problemas respiratórios, né? E no final das contas o pessoal não sabe muito o que fazer e coisa e tal. E aí eles estão lembrando que, olha só, existem mais de 30 laboratórios biológicos na Ucrânia e alguns deles continuam a funcionar. Esse pessoal é muito retardado, né? Como que os ucranianos iriam lançar um vírus que só ataca russo? Não tem lógica nenhuma. Os russos estão pegando muita doença respiratória porque as condições dos acampamentos russos são muito ruins, né? Eu não duvido que alguns ucranianos também estejam pegando essa onda de Covid. Aliás, aqui no Brasil também tem muita gente pegando Covid. Acho que já passou a onda já, mas pegou muita gente Covid aí no início do mês. E então não estranho que eles tenham pego Covid. Agora o pessoal russo está achando que não, que laboratório. Os caras criam uma narrativa maluca e eles próprios não conseguem mais sair dessa narrativa maluca deles, né? E vamos falar sobre os kits JDAM, né, que são kits para tornar bombas normais, bombas inteligentes, né, aquelas bombas burras que não têm, elas têm propulsão, mas elas não têm o direcionamento por GPS. Você usa esse kit, é um kit que fica externo na bomba, e ela passa a ter uma precisão muito maior. Isso é uma coisa interessante, porque aqui, é isso daqui, tá vendo essas coisas laranja aqui em torno da bomba? Então, são algumas aletas aqui que são colocadas, né, e provavelmente, eu imagino, são móveis, né,
e além disso tem um módulozinho que é incluído com GPS que fica do lado de fora. Então você pega uma bomba normal, uma bomba burra, né, vamos dizer assim, que não tem capacidade de direcionar adequadamente onde ela vai cair, você inclui um GPS nela, com isso você aumenta a precisão muito, né? Isso é algo que fez muita diferença para a guerra lá no Iraque, porque essas bombas, o exército iraquiano tem muitas bombas burras também, e bombas inteligentes são mais caras, né? As bombas que já vêm com GPS, né? Os mísseis que já vêm com GPS são mais caros. Então isso daqui você pega uma bomba simples e adapta ela criando esse direcionamento, né? Parece que funciona muito bem. Aqui tem a explicação de como é que tá vendo aqui? Nesse caso aqui, eles estão em outra bomba diferente, mas eles têm, e é cinza, não é laranja o JDAM, mas funciona basicamente assim, tá vendo? Você tem um módulo de interface com GPS que fica aqui, e tem as aletas aqui que são controladas por esse módulozinho. Então você programa aonde essa bomba deve cair, deve ter uma maneira de programar isso lá no módulozinho do GPS, e daí ele vai direcionar aquela bomba o máximo que ele puder para ela cair exatamente no local. Isso aumenta em muito a precisão da bomba, né? Em tese, isso foi feito para bombas no padrão ocidental, evidentemente, né? Mas como os ucranianos têm conseguido adaptar várias armas do Ocidente a equipamento soviético, não seria estranho que eles conseguissem fazer isso também com esse kit JDAM, né? Vamos aguardar para ver o sucesso disso daí. Deve acontecer mais adiante, né? Bom, o Parlamento Europeu deu o prêmio Sakharov para ativistas do movimento Yellow Ribbon, né? Que é aquele movimento partizão dentro das áreas ocupadas da Ucrânia. Então ganharam um prêmio lá no Parlamento Europeu. Houve também uma discussão na Suécia sobre o aspecto militar, em que alguns analistas militares ali da região tiveram uma posição bastante certeira, né? Olha só, eles dizem aqui que hoje nós vivemos sobre a guarda-chuva de proteção da Ucrânia. É a Ucrânia que está protegendo o resto da Europa. E que a Rússia está adotando, quer ver? Ele fala aqui, ó. A narrativa que a Rússia tem vendido hoje é muito parecida com a da Alemanha no período entre guerra. Ou seja, a Rússia precisa perder essa guerra de uma forma que não possa ser explicada de outra forma, a não ser com uma derrota. O Ocidente precisa entrar em produção de munição para tempo de guerra, porque vem guerra no Ocidente também. O Ocidente vai ter que entrar nessa guerra em algum momento. Então a posição deles é exatamente essa, que o Ocidente está confiando na Ucrânia neste momento, mas que precisa se envolver mais nessa guerra lá da Ucrânia. E, por final, a gente está vendo que Putin está fraco, Putin não conseguiu fazer o discurso dele na Assembleia, não vai falar com jornalistas, e como a gente já tem visto há alguns dias, o pessoal ali do entorno dele, o pessoal que quer tomar o poder dele, já está cada vez mais explícito, né? E o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, é um desses, a gente falou, ele tem feito uma oposição direta ao Putin, né? Então agora o pessoal da televisão lá na Rússia, que é ligada ao Putin, deu uma resposta humilhando o Igor Strelkov. Eu não vou tocar tudo aqui porque é meio longo e não interessa muito, né? Mas falando basicamente que o Igor Girkin se cagou lá na frente de batalha, não conseguiu fazer nada e no final convocou, o Girkin respondeu convocando ele para um debate público, né? Ia ser muito engraçado porque são dois idiotas, os dois debatendo ali. Enfim, mas mostra essa briga que está ali da opinião pública lá na Rússia. E outro cara que está acontecendo é o Prigozhin, né? Aqui tem uma reportagem do Eurasia Center falando que talvez os concorrentes mais sérios ao Putin sejam alguns da extrema-direita, ou seja, ainda mais radicais que o Putin. A gente já falou sobre isso, né? Ele está mostrando aqui o pessoal do Prigozhin, lá do grupo Wagner, mas é o que eu falo para vocês, eu tenho minhas dúvidas se isso daqui é realmente verdade ou se é justamente mais uma parte da propaganda russa, né? Que fala para o Ocidente assim, olha só, toma cuidado, não derruba o Putin não, porque pode vir coisa ainda pior, né? E aí bota o pessoal do Prigozhin, que realmente é mais radical. Mas lembra, o Prigozhin tem uma amizade muito grande com o Putin, então é pouco provável que ele vá tentar tirar o Putin à força ali, né? Não sei, mas assim, não acho que isso daí seja
algo razoável, não. Isso aqui me parece muito mais uma tentativa deles de tentar evitar que o Ocidente atue diretamente para derrubar o Putin, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.